Olá, selecionei 5 questões sobre nutrição de temas variados para responder aqui com você. Então vamos começar. Questão número 1. No que diz respeito aos tipos de fibras, assinale a alternativa correta. Letra A. As fibras solúveis contribuem para o aumento do volume e fluidez das fezes e da motilidade intestinal, atuando como laxantes naturais. As fibras solúveis auxiliam na redução da glicemia sanguínea? Letra C. As fibras insolúveis são capazes de formar um gel quando misturadas com água, aumentam o tempo de absorção dos nutrientes? E letra D. As fibras insolúveis, pectina, mucilagem e gomas, auxiliam na redução do colesterol total? A resposta da número 1 é a letra B, mas vamos analisar aqui todas as alternativas e ver o erro de cada uma delas. A letra A diz que as fibras solúveis contribuem para o aumento do volume fecal e da motilidade intestinal, atuando como laxante. É incorreto porque esse é o papel das fibras insolúveis e não das fibras solúveis. Então, a fibra que é capaz de aumentar o bolo fecal e a motilidade intestinal são as fibras insolúveis. Elas também, aceleram o trânsito intestinal, e isso vai favorecer a diminuição da absorção de alguns nutrientes, devido ao menor tempo de contato com a mucosa intestinal. A letra B, que é a resposta correta, as fibras solúveis auxiliam na redução da glicemia sanguínea. Elas funcionam como esponjas, absorvendo água, e possuem também a capacidade de formar gel. Esse gel vai atrair moléculas de gordura e de açúcar e vão formar compostos não absorvíveis, que serão eliminados nas fezes. Então, assim, ajudando na redução da glicemia e também do colesterol. Outro benefício das fibras solúveis é que elas aumentam a saciedade. Elas diminuem a velocidade do trânsito intestinal. Então, ao formarem um gel, elas vão permanecer por maior tempo no estômago. E com isso vai conferir aí maior saciedade, vai prolongar o tempo de saciedade, retardando aí a sensação de fome. E também um outro benefício atribuído ao fato delas diminuírem a velocidade do trânsito intestinal, elas também atuam no controle da diarreia. Então, as fibras solúveis são eficazes aí para controlar as diarreias, devido à diminuição do trânsito intestinal. Falando um pouco das fibras, outro papel importante das fibras é que elas não são digeridas, Elas são resistentes à digestão. Portanto, elas passam direto pelo intestino delgado. E lá no intestino grosso, elas são fermentadas. E dessa fermentação, elas produzem, é produzido, o ácido graxo de cadeia curta, que vai servir de substrato energético para os colonócitos, que confere aí um efeito positivo para a manutenção da microbiota intestinal, já que esses ácidos graxos de cadeia curta, fruto da fermentação das fibras, serve como alimento para as bactérias positivas que temos aí no intestino. Portanto, as fibras solúveis, que são facilmente fermentadas, elas têm aí um efeito pré-biótico. As fibras insolúveis, ao contrário, elas são parcialmente fermentadas no intestino grosso. Esse papel aí de prebiótico é conferido principalmente às fibras solúveis, que elas são fermentadas com uma facilidade maior. E letra C afirma aí que as fibras solúveis são capazes de formar um gel, e como acabamos de ver, esse papel aí é das fibras solúveis e não das fibras insolúveis. E a letra D afirma que pectina, mucilagem e goma são fibras insolúveis. E, na verdade, são exemplos de fibras solúveis. A pectina, a mucilagem e as gomas são fibras solúveis, que são capazes de reduzir o colesterol total, que auxiliam na redução do colesterol. Vamos então para a questão de número 2. Dependendo das fontes de fibras, elas podem provocar uma série de efeitos fisiológicos como aumento do bolo fecal, redução da disponibilidade de nutrientes,
redução do nível de colesterol do plasma e das respostas glicêmicas às refeições. Considerando os diversos tipos de fibras, assinale que proporciona maior contribuição no aumento do peso do bolo fecal. Então, aqui temos que identificar qual das fibras é um exemplo de fibra insolúvel, porque, como já comentamos, as fibras insolúveis que possuem a capacidade de aumentar o bolo fecal. Letra A, pectina. Letra B, celulose. Letra C, mucilagem. Letra D, goma guar. E a resposta correta é a letra B. Dentre os exemplos citados aqui nos itens, o único exemplo de fibra insolúvel é a celulose. As outras três são exemplos de fibras solúveis. Então, as fibras, elas são muito importantes e muito cobradas em questões. E é importante saber a função das fibras, também o nome, a diferença entre elas e as fontes alimentares. Então, eu coloquei aqui algumas informações sobre as fibras. A fibra insolúvel faz parte das fibras insolúveis, a celulose, lignina, a maioria das hemiceluloses e algumas pectinas. Fibras solúveis incluem as gomas, mucilagens, a maioria das pectinas e algumas hemiceluloses. Nesse quadro aqui, o grupo e a sua respectiva fonte alimentar. A celulose, presente nos vegetais e farelos, parede celular, ela faz parte da parede celular das plantas. A lignina, que é o único tipo de fibra que não é um polissacarídeo. A lignina ela é um polímero de fenilpropano, presente no aipo e na camada celular de grãos de cereais. Hemicelulose, faz parte do grupo da hemicelulose as beta-glucanas, que tem aí um efeito associado ao controle do colesterol. Então, ela é muito importante, principalmente por esse motivo. E as fontes aí, as hemiceluloses estão presentes na aveia, cevada, vagem, abobrinha, maçã com casca, abacaxi, grãos integrais e oleaginosas. A beta-glucana, em particular, quando se fala em beta-glucana, a gente lembra logo da aveia, que é o principal alimento-fonte desse tipo de fibra. Pectina. As pectinas estão presentes nas frutas, hortaliças, batatas e açúcar de beterraba. Gomas e mucilagens, presentes nos extratos de sementes, alfarroba, semente locusta, algas e psyllium. E os frutanos, que faz parte aí dos frutanos, a inulina e os fruto-oligosacarídeos, que são também muito importantes, muito falados, muito conhecidos e possuem aí um efeito pré-biótico importante. Os frutanos estão presentes em alimentos como chicória, cebola, yacon, também conhecida como batata yacon, alho, banana, tupinambo, que também é conhecido como alcachofra, e trigo. Vamos então para a questão 3. O monitoramento do ganho de peso gestacional é uma ferramenta fundamental no pré-natal, para que, quando necessárias, intervenções sejam tomadas a fim de assegurar o estado de saúde do binômio mãe-feto. Sabe-se que o ganho de peso insuficiente ou excessivo durante a gestação pode ter impacto a curto e longo prazo na vida da criança. As curvas para o ganho de peso durante a gestação foram atualizadas e estão disponíveis na nova edição da caderneta da gestante, do ano de 2022. Com relação às novas recomendações, é correto o que se afirma em... Então, aí está perguntando sobre as atualizações que houve aí ano passado em relação ao ganho de peso recomendado durante a gravidez. Vamos ver as alternativas. Letra A. Para mulheres que iniciaram a gestação no estado nutricional de eutrofia, IMC, maior ou igual a 18,5 e menor que 25, o ganho de peso recomendado até 40 semanas de gestação é de 8 a 12 quilos. Para mulheres que iniciaram a gestação com baixo peso, IMC menor que 18,5, o ganho recomendado até 40 semanas de gestação é de 9,7 a 18,2 quilos. E letra C, para mulheres que iniciaram a gestação em sobrepeso,
IMC maior ou igual a 25 e menor que 30. O ganho de peso recomendado até 40 semanas de gestação é de 7 a 12 quilos. E letra D. Independentemente do estado nutricional pré-gestacional da mulher, para todas as gestantes, o ganho de peso recomendado até 40 semanas de gestação é de 8 a 12 quilos. E letra E. Para mulheres que iniciaram a gestação em obesidade, IMC maior ou igual a 30, o ganho de peso recomendado até 40 semanas de gestação é de 5 a 9 quilos. A resposta correta é a letra A, né? Para as mulheres que iniciaram a gestação, classificadas como eutróficas, o ganho de peso recomendado aí durante a gestação, de acordo com as novas recomendações do ano de 2022, é que seja entre 8 e 12 quilos. As outras alternativas estão incorretas. E eu coloquei aqui, né, um quadro para compararmos o que houve de mudança entre as novas entre a nova recomendação e a antiga, né, do ano de 2009, para visualizar aqui as alterações. Então, podemos perceber que houve uma redução nas recomendações no total de quilos, né, para ganhar durante a gestação, para todas as classificações de IMC. Então, houve uma pequena redução. Pequena não, né? Significativa. Então, aqui, o primeiro quadro estão as recomendações, as novas recomendações do ano de 2022, e no segundo, as recomendações do ano de 2009. Vou ler com você aqui rapidinho. Para as mulheres que iniciaram a gestação com o IMC menor que 18,5, no estado nutricional de baixo peso, então o recomendado é que o ganho de peso fique entre 9,7 e 12,2 quilos. Na recomendação de 2009, a recomendação é que seja entre 12,5 e 18 quilos. E para as mulheres que iniciaram classificadas como eutróficas, a recomendação é que o ganho de peso fique entre 8 e 12 quilos. Na recomendação de 2009, o total fica entre 11 e 16 quilos. E para as mulheres que iniciaram a gestação classificadas entre o IMC maior ou igual a 25 e menor que 30, né? Estado nutricional de sobrepeso, a nova recomendação diz que o ganho de peso total deve ser entre 7 e 9 quilos. E a recomendação do ano de 2009 diz que deve ser entre 7 e 11,5 quilos. E para as mulheres que iniciaram a gestação no estado nutricional de obesidade, a nova recomendação diz que elas devem ganhar entre 5 e 7,2 quilos durante as 40 semanas de gestação. E as recomendações de 2009 diz que, para essa mesma classificação, o ganho de peso fica entre 5 e 9 quilos. Então, houve aí diminuição para todas as classificações e precisamos estar atentos a essas mudanças. Questão número 4. Os 2 primeiros anos de vida são decisivos para o crescimento e desenvolvimento da criança. Nesse contexto, o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos traz recomendações e informações sobre alimentação para promover saúde, crescimento e desenvolvimento das crianças brasileiras. No que se refere à introdução alimentar, o Guia Alimentar preconiza que: letra A. O sal de cozinha, açúcar, mel e suco natural de frutas não deve ocorrer antes dos 2 anos de vida, devido à imaturidade do trato gastrointestinal e do sistema imunológico da criança. Letra B. A partir dos 6 meses de vida, além do leite materno, outros alimentos devem fazer parte das refeições da criança e que os alimentos in natura ou minimamente processados sejam a base da alimentação da criança e de toda a família. Letra C. As crianças em uso de fórmula infantil, a partir dos 4 meses de vida, outros alimentos devem fazer parte das refeições da criança e que os alimentos in natura ou minimamente processados sejam a base da alimentação da criança e de toda a família. Letra D.
Os alimentos com potencial alergênico, como leite de vaca, trigo, clara de ovo, peixes e frutos do mar, carne suína e oleaginosas, sejam introduzidos após os 12 meses de vida, a fim de evitar reações alérgicas e prejuízos no desenvolvimento. E letra E. Os sinais de fome e de saciedade sejam respeitados. No entanto, a pessoa que cuida da criança deve estimular e insistir com a criança para se alimentar quando perceber que a ingestão foi insuficiente. Então, a alternativa pede aqui a resposta correta, né? O item correto. E o item correto é o item B. Os outros estão errados. Vamos analisar aqui um a um e ver o erro de cada um deles. Na letra A, diz que o consumo de sal, açúcar, mel e suco de laranja, suco de frutas, não deve ocorrer antes de 2 anos de idade, devido à imaturidade do trato gastrointestinal e do sistema imunológico. Isso é errado. Para cada alimento desses que está sendo citado aqui no item A, existe uma recomendação. Então, vamos analisar um a um. Sobre o sal. O guia diz que o sal ele deve ser em quantidade mínima na introdução alimentar. Então, a recomendação é essa. Já sobre o açúcar, o guia diz que ele não deve ser consumido antes dos 2 anos de idade, por vários motivos que não inclui esses 2 citados aqui no item A. Então, assim, é por aumentar a chance de ganho excessivo de peso durante a infância e também o desenvolvimento de obesidade na vida adulta, além de estar relacionado ao risco de cárie, e também porque a criança, né, já tem preferência por sabor doce desde o nascimento, e se elas forem acostumadas com preparações açucaradas, poderá diminuir a aceitação de outros alimentos, como vegetais e frutas, que são saudáveis. E só o fato de não ofertar açúcar já contribui para a formação de hábitos saudáveis. E já para o suco natural, o guia recomenda que ele não seja introduzido antes do 1º ano de vida, mesmo se for feito somente com a fruta. E recomenda que, se for introduzido, né, entre 1 a 3 anos, mas o guia é bem claro em dizer que continua sendo desnecessário, né? Não é necessário oferecer para a criança, mas mesmo assim for oferecido, que seja entre 1 a 3 anos, que seja sem açúcar, em quantidade inferior a 120 ml, diz ali até 120 ml. E que esse suco seja oferecido durante as refeições, fazendo parte da refeição, de preferência no final da refeição. E assim, são vários os motivos, né, para essa recomendação. Primeiro, é que oferecer a fruta é muito mais vantajoso, estimula a mastigação, os músculos da face e os músculos da boca, além de que a criança vai poder sentir a textura das frutas. E também porque geralmente o suco é coado, isso vai reduzir as fibras, geralmente o suco é adicionado de açúcar, então o consumo está relacionado ao aparecimento de cáries, excesso de peso e todos os problemas relacionados ao consumo de açúcar. E também, né, quando o consumo do suco é próximo às refeições, vai conferir saciedade, vai diminuir o consumo dos outros alimentos. E se a criança também se acostumar a tomar suco para saciar a sede, consequentemente vai diminuir a ingestão de água e esse hábito vai aumentar o risco de desenvolvimento de excesso de peso. Então, esses são vários motivos, né, que o guia traz para que não seja oferecido suco, nem que seja mesmo o suco natural para as crianças. Em relação ao mel, o guia, né, recomenda, né, não oferecer para crianças até os 2 anos de idade. Primeiro porque o mel possui os mesmos componentes do açúcar e só por isso já justifica evitar o consumo de mel. E também está associado aí o risco de botulismo. Então, não deve ser oferecido. E a letra B, né, que é a resposta correta, né, realmente o guia recomenda que sejam introduzidos, né, que novos alimentos devam fazer parte aí da alimentação da criança a partir dos 6 meses de vida. Né, elas precisam para suprir suas necessidades nutricionais e a base dessa alimentação seja composta pelos alimentos in natura e minimamente processados. Então, o que são esses alimentos in natura?
são aqueles obtidos diretamente das plantas ou dos animais, sem sofrer nenhum tipo de alteração. E os minimamente processados são aqueles alimentos que passaram por algum tipo de modificação, mas sem adição de nenhum tipo de substância. Então, não é adicionado nenhum tipo de ingrediente. Então, quais são esses tipos de modificação? Pode ser a pasteurização, por exemplo, o leite pasteurizado, ele passa pelo processo de pasteurização, mas não há adição de nenhuma substância no leite. As farinhas que passam pelo processo de moagem. Outro exemplo é o arroz, o feijão. O suco natural também é um alimento minimamente processado, desde que não haja a adição de açúcar. Então, são vários os processos. Pode ser secagem, exemplo de frutas. Pode ser fermentação, no caso do iogurte natural, sem adição de açúcar. Outros processos como congelamento, como refrigeração, limpeza, remoção de partes indesejáveis, né, ou processos semelhantes, desde que não haja adição de nenhuma substância. Pois se houver adição de algum ingrediente, alguma substância, ele já vai ser considerado processado ou ultraprocessado. Vai depender da quantidade de ingredientes. Se for uma quantidade pequena, aí entre 3, ele será considerado processado. Se for uma quantidade maior de ingredientes, conservantes, realçadores de sabores, aí ele já é considerado como ultraprocessado. Então, vamos para a alternativa C, que diz que crianças alimentadas com fórmula infantil devem receber outros alimentos a partir dos 4 meses de vida. Então, isso é errado. O guia diz que elas devem receber outros alimentos, inclusive água, a partir do 6º mês de vida. As crianças que são alimentadas com leite de vaca, sim, podem receber outros alimentos, né? Devem receber outros alimentos a partir do 4º mês de vida. Porque o leite de vaca, ele não possui todos os nutrientes que a criança precisa. Então, a alternativa C está errada. Lá no guia também tem algumas recomendações para crianças menores de 6 meses que não estão sendo amamentadas exclusivamente. São diversas situações e condições. O guia diz que cada situação deve ser analisada individualmente e acompanhada. O guia traz ali algumas recomendações orientando as dúvidas mais frequentes. Depois você pode dar uma olhadinha lá e conferir quais são essas situações. E letra D, os alimentos com potencial alergênico, como leite de vaca, trigo, clara de ovo, peixes e frutos do mar, carne suína e oleaginosas, introduzidos a partir de 1 ano de vida. Para essa alternativa aqui, semelhante a A, não é a mesma recomendação para todos esses alimentos. Cada um tem uma recomendação e também um motivo diferente para essa recomendação. Vamos analisar aqui um a um. Primeiro, o leite de vaca. O manual diz que ele pode ser oferecido a partir do 9º mês de vida. Já em relação ao trigo, não tem restrição para o trigo. E falando também, né, aproveitando aqui para falar do glúten, o guia também não diz, não recomenda a restrição do glúten, a não ser que a criança possua algum problema relacionado, como doença celíaca ou algum outro tipo de doença. E sobre clara de ovo, peixes e carne suína, né, peixes e frutos do mar e a carne suína, o guia esclarece que muito tempo esses alimentos foram excluídos das recomendações, né, do consumo infantil. No entanto, já sabemos hoje que eles não fazem mal à saúde da criança e eles podem ser consumidos, são fontes de nutrientes e devem ser incluídos, sim, podem ser incluídos a partir do 6º mês de vida. Então, é isso aí que o guia recomenda. Para as oleaginosas, é recomendado que elas não sejam consumidas inteiras, devido ao risco de causar engasgo e sufocamento. Mas, né, se for triturado ou muito bem picado, elas podem sim ser oferecidas para as crianças, não há restrição. E na letra E, né, que diz que se a pessoa responsável pela criança perceber que a criança
não ingeriu a quantidade suficiente de alimentos, mesmo apresentando sinais de saciedade, ela percebeu que acha que a ingestão foi insuficiente, ela deve insistir para a criança comer um pouco mais. Isso é errado, porque os sinais de saciedade eles devem ser respeitados e identificados. O importante é saber reconhecer os sinais de saciedade, se realmente a criança está apresentando sinais de saciedade ou se a criança parou de comer para descansar e acabou se distraindo e não ingeriu a quantidade suficiente de alimentos. Aí sim, pode continuar oferecendo alimentos, mas se realmente a criança apresentar sinal de saciedade, deve ser respeitado, porque não respeitar os sinais de saciedade pode prejudicar a habilidade da criança de controlar o apetite, entre outros problemas. Vamos então agora para a última questão, a questão número 5. Dentre as doenças cardiovasculares, destaca-se a hipertensão arterial sistêmica. Segundo as evidências apresentadas nas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, na versão mais atual, 2020, marque a alternativa correta. Letra A. Dados epidemiológicos mostraram que a ingestão de sódio se associa inversamente à elevação da pressão arterial, e ensaios clínicos randomizados caracterizam o efeito hipotensor da restrição de sódio. As dietas com alto teor de sódio geralmente possuem alto teor de potássio, sendo recomendada a substituição do sal de cozinha por sal com baixo teor de sódio e de potássio, na redução de pressão arterial, da pressão arterial. Letra C. A dieta do Mediterrâneo, padrão alimentar saudável, rica em frutas, hortaliças, cereais integrais, peixes e oleaginosas, é a mais recomendada, por apresentar um potencial efeito na redução da pressão arterial. E letra D, a dieta DASH é a estratégia nutricional mais recomendada pelo seu potencial efeito hipotensor, que decorre mais do padrão da dieta do que dos seus componentes individuais. A resposta correta é a letra D, e vamos ver aqui o erro de cada um dos itens. Na letra A, afirma que a ingestão de sódio se associa inversamente à elevação da pressão. Na verdade, a ingestão de sódio se associa diretamente à elevação da pressão e não inversamente. Quanto maior o consumo de sódio, maior também será a elevação da pressão arterial. E a outra parte está certa, né? A restrição de sódio possui um efeito hipotensor. A letra B, o erro da letra B está em afirmar que as dietas com alto teor de sódio possuem também alto teor de potássio. E, na verdade, é o contrário, né? Na verdade, está errado, porque dietas com alto teor de sódio possuem um baixo teor de potássio e não alto. Geralmente, os alimentos aí que são ricos em sódio, eles são pobres em potássio e vice-versa. E aqui recomenda a substituição do sal de cozinha por um sal com baixo teor de sódio e de potássio. Na verdade, o sal light, né, que é o sal com baixo teor de sódio e alto teor de potássio, ele é recomendado sim. Né? Há restrições, há limitações em relação ao consumo do sal light. Ele não é recomendado se o paciente tiver algumas patologias, como, por exemplo, doenças renais. Deve ser analisado individualmente essa recomendação. Mas, no geral, sim, se o paciente não tiver nenhum problema de saúde associado, é recomendado a substituição de sal de cozinha pelo sal light, que possui baixo teor de sódio e alto teor de potássio. Isso está lá nas diretrizes, né, de 2020 da Sociedade Brasileira de Cardiologia, essa recomendação. E a letra C, né, que afirma que a dieta do Mediterrâneo possui aí um potencial efeito na redução da hipertensão, na redução da pressão arterial. E, na verdade, o que o guia diz, né, o que as diretrizes de 2020 traz, é que a dieta do Mediterrâneo possui um efeito modesto no controle da pressão. Ela é mais eficaz aí, né, no controle do risco de problemas cardiovasculares e não no controle da pressão arterial. E letra D, que é a resposta correta, a dieta DASH, né, traduzindo aí para o português, que significa
abordagens dietéticas para parar a hipertensão. Sim, ela é uma dieta destaque que favorece o controle da pressão. E o efeito hipotensor dessa dieta está atribuído ao maior consumo de frutas, hortaliças, laticínios com baixo teor de gordura, cereais integrais, além do consumo moderado de oleaginosas, redução no consumo de gorduras, doces, açúcar e carnes vermelhas. Então, o efeito hipotensor, como é afirmado aí, né, na letra D, decorre do padrão da dieta, né, que é um padrão assim com alto teor de potássio, de magnésio, de cálcio, de fibras, uma quantidade reduzida de colesterol, gordura total e de gordura saturada. Então, chegamos ao final da análise de questões. Quero agradecer você que ficou comigo até o final. Se você gostou desse vídeo, se foi útil, eu peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Desejo a você bons estudos e até o próximo vídeo.